caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação, a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Eu sou o professor Wendermi e hoje nós vamos continuar mais um caminho, mais uma etapa na nossa busca pelo conhecimento, na nossa busca pela verdade, no nosso exercício filosófico. E hoje nós vamos aprofundar sobre um pouquinho do conhecimento, da teoria do conhecimento. Como que nós vamos perceber, como que nós vamos entender as coisas. Então, como eu sempre digo, a filosofia são pistas da verdade. A cada pensador nós percebemos um pouquinho mais, nós nos aproximamos um pouquinho mais da verdade. Lembrando que nenhum pensador traz a verdade completa em si. Cada um vai trazer uma forma, uma percepção, um pensamento que vai nos conduzir a esta verdade. Lembrando, somos filósofos, somos pensadores e, como diria Sócrates, nunca sabemos tudo, estamos em constante busca pela verdade. Então, hoje, de maneira muito especial, nós vamos conhecer um pensador da era iluminista. Ele que vai ser um empirista britânico. Então, hoje nós vamos conhecer, para aprofundar um pouquinho mais os nossos estudos do Enem, vamos aprofundar em David Hume. Então, vamos lá na tela. David Hume, de 1711 a 1776. Filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês. Um dos mais importantes filósofos modernos do Iluminismo. Seus pensamentos foram revolucionários, o que levou a ser acusado de heresia pela Igreja Católica, por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Por esse motivo, suas obras foram acrescidas no Índice dos Livros Proibidos, Index Librorum Prohibitorum. Então, gente, traduzindo, meu caro aluno, o que eu quero dizer com isso? David Hume, ele vai ter um pensamento fora da religião, fora da verdade revelada. Então, todo pensamento, e nós já vimos isso no Iluminismo, todo pensamento que foge à verdade da fé, que foge às doutrinas da fé, é um pensamento herético. Lembrando, heresia, aquilo que eu não posso comprovar pela fé. Então, David Hume vai querer o desenvolvimento da ciência fora do pensamento religioso. Ele vai perceber a realidade além daquilo que disseram. Lembrando que ele vai beber das fontes de John Locke, então, das ideias inatas, só que ele vai investir na questão dos sentidos. Ou seja, nós vamos conhecer a realidade a partir dos nossos sentidos. E são os nossos sentidos mesmos: paladar, olfato, audição e tato. Através deles é que nós vamos descobrir a realidade, que nós vamos descobrir o mundo. Mas como isso vai se dar? Vamos continuar? Ele vai ser inspirado nas correntes filosóficas do empirismo e do ceticismo. Hume foi um crítico do racionalismo cartesiano, em que os conhecimentos estavam associados à razão. 2 pontos aqui, galera. Primeiro, ceticismo. Eu vou questionar tudo. Eu vou questionar tudo. Eu não vou acreditar nas coisas de imediato. Eu quero sentir, eu quero perceber. A partir disso eu vou dizer se é real ou não, se é verdadeiro ou não. E o pensamento cartesiano, vamos lembrar lá de René Descartes. Cogito, ergo, sum. Penso, logo existo. O pensamento é a base da existência, isso em René Descartes. Então, em René Descartes, é o pensamento que vai determinar essa busca da realidade, tanto que Descartes critica tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é sentido, e bota apenas no conhecimento
apenas no pensamento, deposita, né, apenas no pensamento, a realização, o entendimento do mundo. Hume vai dizer, olha, não funciona dessa forma não, porque é só através da experiência, só através da utilização dos nossos sentidos é que nós vamos tentar descobrir o mundo, ok? Vamos voltar à tela. Hume desenvolveu sua teoria através de um método experimental de raciocínio. Para o filósofo, o conhecimento é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, a qual está dividida em duas partes, impressões e ideias. A primeira estaria associada aos sentidos do ser humano, visão, tato, audição, olfato e paladar. Enquanto a segunda estaria associada a representações mentais resultantes das impressões. Como que isso funciona, meu caro aluno? Vamos imaginar o seguinte. Como que eu sei que o fogo queima? Eu sei que o fogo queima a partir do momento que eu chego lá à minha mão e percebo o calor queimando minha mão. Então, através desse sentido, através dessa impressão, eu vou criar a ideia. O fogo queima. Então, David Hume ele vai desenvolver justamente isso. Através dos sentidos é que eu vou criar as ideias, é que eu vou criar o conhecimento em si. Vamos lá na tela? Hume discorda da tradição científico-filosófica ao questionar o princípio da causalidade. O princípio define a relação entre eventos de forma que um é a causa e o outro o evento dessa mesma causa. De acordo com Hume, a filosofia não deveria tentar entender a relação entre causa e efeito, e nem a eficiência desse conceito na vida humana, mas sim a força que o conceito exerce no cotidiano e na sociedade. Então, de certa forma, Hume quer um pensamento, uma filosofia mais prática. Ele quer uma filosofia que vá de encontro com essa percepção imediata que existe, a construção do conhecimento de acordo com essa percepção imediata que nós temos a todo momento. Através da audição, você, aluno, está percebendo as nossas aulas. Você, aluno, através da visão, está conseguindo me ver aqui. E a partir desses momentos, a partir desses sentidos, você está formando uma ideia. Estou tendo uma aula de filosofia. Então, David Hume vai dizer justamente isso, olha, eu tenho que sair muito desse pensamento fora da realidade humana. Vamos voltar para a nossa realidade, vamos voltar para o nosso momento, vamos voltar para aquilo que é. Eu quero entender a realidade. Só isso. Então, vamos trabalhar nisso. Continuando, então, na tela. O entendimento do mundo. Para entender o conhecimento adquirido pelos indivíduos, Hume define que podemos entender o mundo de duas maneiras, através das impressões ou através das ideias. Lembrando, nós não vamos, em David Hume, conseguir entender a realidade de maneira imediata. Sempre vai passar pelos sentidos o entendimento da realidade. Então, eu não posso criar, eu não posso dizer algo que eu não tenha em Hume, tá, gente? Que eu não tenha experimentado pelos sentidos. Então, vamos lá, voltando à questão das impressões, lá na tela. Impressões são as sensações mais fortes, mais vivas e, de certa forma, mais recentes. Ideias podem ser definidas como as memórias, como as lembranças, portanto, sensações mais distantes e menos vívidas. Ou seja, vamos lembrar um pouquinho da psicologia. Então, com esse desenvolvimento do pensamento de David Hume, nós vamos nos reportar um pouco à psicologia. Então, essa
participação desse pensamento, desse investimento, desse conhecimento do ser humano, esse entendimento do ser humano em primeira instância, para podermos entender a realidade em si. Então, primeiro, as impressões que nós temos, as experiências, empirismo, experiências que nós temos, e a partir daí essas experiências vão gerar impressões, e essas impressões vão gerar ideias. O fogo queima, a chuva molha. Então, essas experiências é que vão definir o conhecimento, as ideias em si. Vamos continuar na tela. As ideias podem ser divididas em simples e complexas. As ideias simples são as cópias diretas das impressões. Por exemplo, um brinquedo, uma roupa ou um objeto que o indivíduo possua enquanto criança. A impressão antiga de fato existiu e na vida adulta é retomada como uma ideia simples, uma lembrança de algo existente, porém distante. Então, as ideias vão partir das impressões imediatas que nós vamos ter, né? Tanto que ele vai lá beber das fontes de John Locke. John Locke vai dizer o seguinte: as ideias simples são como tijolo e as ideias complexas são como uma parede. Ou seja, a formação das ideias complexas vão partir das primeiras impressões simples, das primeiras formações, do primeiro conhecimento, dos primeiros saberes adquiridos pelos sentidos de forma simples. Continuando, as ideias complexas são objetos de nossa imaginação. O exemplo clássico de uma ideia complexa é o do Pégaso, um cavalo com asas. Então, nós vamos partir nas ideias complexas. Primeiro, a formação de um tempo e de um espaço, né, a partir das experiências que nós vivemos. Nessa continuação, a soma de fatores, de fenômenos que vão formar as ideias complexas, que vão formar um pensamento fechado, uma determinação, um conhecimento. E aí nós vamos partir para o âmbito daquilo que está além do nosso pensamento, que é a imaginação, que é o que faz o mundo girar também. Se nós temos tantas coisas como nós temos hoje, elas vão vir da imaginação, né? Então, óbvio, nós não temos ainda um cavalo alado, mas a ideia do homem voar existe. E essa ideia do homem voar veio de uma ideia simples, lá atrás, lá no início, né? Baseada em que ideia simples? A ideia do pássaro. E aí nós vamos associar a liberdade, por aí vai, mas de qualquer forma, é a partir das ideias simples que nós vamos ter todo o conhecimento e nós vamos ter a imaginação, e imaginação é essa que vai transformar muitas coisas em realidade. E aí o exemplo do Pégaso. O que é o Pégaso? Um cavalo com asas. Eu tenho a ideia simples do cavalo e tenho a ideia simples das asas. O que vai ser a ideia complexa? A união dos dois. E aí eu tenho um cavalo com asas, ok? Para Hume, a imaginação manipula as ideias simples e gera ideias complexas. A junção de um cavalo e um pássaro alimentam a imaginação e transformam as duas figuras em um cavalo alado, resultado da imaginação. Segundo o filósofo, ideias simples e complexas podem se mesclar, formando uma terceira ideia, ainda mais complexa, como um cavalo alado colorido. Então, essas ideias têm uma evolução. Então, eu não vou parar só num cavalo alado, eu vou parar num cavalo alado colorido, ou um cavalo alado que fala,
e por aí vai. E daí também nós vamos ter as especulações científicas. Nós estamos no âmbito da imaginação de seres mitológicos, mas vamos para a ciência. Quantas descobertas científicas não partiram da imaginação? Da pergunta de como seria determinada coisa. E aí eu falei da questão do avião, do homem que voa, né? Isso era impensável, vamos pensar isso em 1700, 1600. Era impensável o homem voar. Era impensável as máquinas que existem, principalmente hoje. Vamos falar do meu tempo, vamos falar do século XX, que foi a época que eu nasci. Era impensável este século, era impensável o século XXI, com toda a sua tecnologia, com todas as facilidades. Isso tudo partiu do quê? Da imaginação. Então, a imaginação é um dado importante para a realidade humana, porque dela é que nós vamos ter as transformações e evoluções sociais. É dela que nós vamos ter todas as facilidades, toda a tranquilidade, todo o bem comum para este ser humano, como nós temos hoje. Vamos continuar lá na tela. A partir dos conceitos de impressões e ideias, Hume formula a ideia do princípio da cópia, que define que todas as ideias são, de alguma forma, cópia das impressões. Não é possível formular cópias sem que haja sensações e impressões. Os indivíduos nunca poderão produzir cópia de impressões que nunca tiveram. Para Hume, os conceitos do empirismo servem para a construção do princípio da causalidade. De acordo com ele, os eventos não seguem uma relação de causa e consequência. O filósofo não reconhece a existência de conexões causais entre os fatos. A organização dos fatos é temporal e, a partir dessa temporalidade, é que ela deve ser analisada. De acordo com esta quebra de uma visão filosófica histórica, Hume reforça a ideia da necessidade de toda a evidência ser empírica, ser, portanto, ligada às sensações. E aí, segundo o filósofo empirista, não podemos provar que o sol nascerá amanhã. O conhecimento que temos sobre os fatos do mundo, isto é, sobre os fenômenos, é diferente daquele que se baseia os cálculos abstratos. Enquanto este último é necessário, como 2 mais 2 são 4, o primeiro é contingente na medida em que não há garantia, segundo Hume, de que os fenômenos irão se comportar da mesma forma como geralmente comportam-se. Então, eu não posso garantir, meu caro aluno, que nós vamos ter amanhã um sol, amanhã um dia claro, amanhã um dia tranquilo. Pode amanhecer chovendo. Quantas transformações acontecem ao longo de pouco tempo? Nós tínhamos as estações bem definidas e cada uma com suas características. Hoje nós não temos mais. Então, Hume vai dizer isso, olha, eu não posso basear, como na matemática, que os acontecimentos reais, que os acontecimentos sensíveis vão funcionar exatamente como se apresentam. Sempre haverão alterações. E para a nossa reflexão do dia, a beleza não é uma qualidade inerente às coisas. Ela existe apenas na mente de quem as contempla. David Hume. Então, meu caro aluno, continue se esforçando, continue aprofundando seus estudos no Enem. Está chegando a hora. Não deixem seus estudos atrasar. E por hoje é só. Obrigado pela participação e até a nossa próxima aula.